Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos iniciando o nosso estudo 28 do Entendendo a Obsessão. Muita coisa para ser estudada, né? Nós estamos estudando sobre o famoso poltergeist, que é aquele negócio da ação dos espíritos em ambientes, né, físicos, que poucas pessoas entendem, fica mais para o filme de terror, né? E esse quadro fenomenológico atrai particular atenção duas ocorrências em que a manipulação ectoplasmática desponta com características muito especiais, né? O aporte e o endoporte. Então Kardec, ao estudar o processo mediúnico, já identificava entre as manifestações físicas espontâneas o que chamou de fenômeno de transporte. O que é isso? É o trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. De repente, numa sala fechada, ou totalmente fechada, aparece um jarro de flor. É um transporte, veio de outro lugar e ninguém trouxe, ele surgiu ali. Então não é nenhum milagre, nenhuma coisa fantasmagórica. São os espíritos que trazem, utilizando o ectoplasma. Tá? Então, o aporte refere-se mais a um tipo de ocorrência em que o objeto é transportado para dentro de um recinto fechado, ou mesmo introduzido em móveis fechados. Ele é o transporte de objetos de um local para o outro, sem efetuar trajetórias normais dentro do nosso espaço físico aparentando, né? Aparentada. Alguns, a transposição de matéria através da matéria. Então isso foi estudado, né, gente, por várias pessoas. Foi estudado pelo Herculano Pires, que foi um grande espírita aqui de São Paulo. Foi estudado por William Crookes, que foi um cientista lá da época de Kardec, do século XIX. Sabe? Inclusive ele narra, né, no livro dele, Fatos Espíritas, as experiências que ele viveu com esse tipo de fenômeno, né? Que é o de transporte de coisas de fora para dentro, né? Depois vem o Frederick Zollner, da Universidade de Leipzig, que também fez esses estudos. Você vê que não é uma coisa assim que o Espiritismo coloca, o Espiritismo fala isso porque o Espiritismo gosta de espírito. Não, é porque tem que ser analisado, né, meu amigo ou minha amiga? Uma coisa desse nível que começa a acontecer na sua casa, já pensou? De repente começa a aparecer umas coisas esquisitas dentro da sua casa e você não sabe de onde veio, quem trouxe, ou desaparecer também, né? Então, quer dizer, isso tudo é algo que pode ser estudado como um fenômeno mediúnico de ectoplasma, né? Então, por exemplo, tem casos que numa corda reta aparece um nó na corda. Mas como foi possível se não tem pontas? Né? Isso tudo acontecia, né? Aquecimento das argolas, né? Levaram a considerar a ocorrência de atritos na passagem do objeto de uma dimensão para outra. Tem também as pesquisas do barão Wolfgang-Notzing e de Madame Bisson, em Berlim, que provaram que o retorno do ectoplasma das materializações ao corpo do médium se dava por infiltração nos poros da epiderme. As provas atuais de permeabilidade da matéria pelas descobertas da física nuclear trazem uma contribuição nova para essas tentativas do passado, que foram relegadas ao esquecimento durante todo um século. Tornou-se teoricamente possível a introdução de objetos estranhos em corpos fechados, que no século XIX pareciam impossíveis. Então, meus amigos, nós estamos estudando um fato que comprovado por vários cientistas e que tem uma explicação, né, que a doutrina espírita propõe, que é a ação dos espíritos no ectoplasma, que é o fluido que o médium expele vindo da mitocôndria, né? Muito bem. Então, assinala, né, Herculano Pires, né,
que tal possibilidade, aliás, é perfeitamente admissível quando se lembra, por exemplo, de uma médium famosa como Elisabeth Desperance, Madame Desperance, diante de pesquisadores os mais respeitáveis, tinha seu corpo parcialmente desmaterializado e a seguir rematerializado, conforme nos dá conta o notável investigador Alexander Aksakov, em trabalho de grande repercussão, publicado em Leipzig, sob o título de um caso de desmaterialização parcial do corpo de uma médium. Então a gente sabe, por exemplo, quando o médium está na cabine para fornecer ectoplasma, geralmente fica numa cabine escura, o corpo dele desmaterializa todinho. E aí depois materializa de novo. Você vê que esse tipo de assunto não pode ser feito por todo mundo. Tem que ser pessoas com muita responsabilidade, né? Que ali está em jogo muitas energias, ou estão em jogo muitas energias. Então não é uma coisa para a gente ficar assim, não acredito, sei disso não, sabe, essas evasivas. Não, meu amigo, nós estamos estudando ciência espírita. Por favor, né? Tenhamos um pouco mais de cuidado ao nos reportarmos a isso, porque normalmente nós não temos informações completas, abalizadas sobre os temas, né? Então, diante do exposto, é fácil compreender como o aporte e as ocorrências de poltergeist em geral podem crescer em nocividade quando empregados como técnica de obsessão. Espíritos vingativos e inescrupulosos, aproveitando os recursos ectoplasmáticos disponíveis, podem levar suas vítimas a perturbações suscetíveis de comprometer gravemente até sua saúde física e mental. Por isso que tem que ter conhecimento do fato, né? Não para gritar com o espírito, no caso dos exorcismos, que aquelas coisas estranhas, né? Grita com ele, sai daqui, mostra a cruz, aí dá aquela confusão. O médium, coitado, só não desencarna porque Deus ajuda, né? Ele fica todo convulso, né? Não há necessidade disso. Jesus curava os obsessos, né? Com tranquilidade. Então a gente tem que procurar essa tranquilidade, né? Agora, o fenômeno de endoporte, bem mais complexo, refere-se geralmente à introdução de objetos no corpo humano e é especialmente encontrados nos casos de obsessão parasitária. O estudo dessa importantíssima ocorrência foi antes prejudicada pela opinião apressada de psiquiatras despreparados que a consideravam simplesmente como produto doentio do propósito de autoflagelação ou exibicionismo. O paciente é quem introduziria em suas carnes agulhas, fios de arame, estiletes de madeira, etc., buscando ele próprio torturar-se. Tal concepção, evidentemente, só poderia contribuir para o aumento do sofrimento dos obsidiados, sem solução após anos de infrutífero tratamento. Hoje, com o conhecimento que nos chegam pelas portas do Espiritismo, sabe-se que essa ordem de fenômenos enquadra-se também no esquema das técnicas obsessivas e de efeitos totalmente dolorosos. Então, veja bem, aporte é quando entra no ambiente alguma coisa estranha. E endoporte, quando entra no corpo humano. Então, os espíritos colocam problemas ali no corpo, machucando as estruturas do corpo humano. Sabe, temos aí também histórias, né, dos espíritos que colocam chips em outros espíritos, encarnados ou não, para que ele seja seu robô. Agora, como é que isso é possível? Por que Deus permite? Por questão de frequência. Se a pessoa está numa baixa frequência, se ela tem muita culpa, ela tem que procurar se ajustar. Mas poucos querem isso. É melhor se fazer de vítima, né, do que procurar uma informação correlata. Então, as ocorrências de endoporte variam de acordo com o tipo de operação desenvolvida, a qual envolve diversos fatores, até os de natureza kármica, que são as fundamentais, aliás, né? A literatura espírita
mostra numerosos casos de endoporte, cuja realidade restou rigorosamente comprovada. Então, o Herculano Pires, né, ele é um dos mais cultos e credenciados em testemunho pessoal. Ele vai citar exemplos, né? Ele diz o seguinte: ó, em nosso grupo de trabalhos espíritas em São Paulo, apareceu um caso assustador de endoporte, que foi encaminhado à seção reservada de tratamento de casos difíceis e ainda se encontra em fase de observação. Uma jovem funcionária de determinada empresa sofre há 14 anos de ocorrência desse fenômeno, com pregos, arames e outros objetos que aparecem introduzidos em seu corpo, particularmente nas mãos. Esses objetos são expelidos, mas não raro encravam e necessitam de socorro cirúrgico. Guia automóveis e realiza outro serviço. Expele às vezes pela boca, acompanhado de sangue, pedaços de arame e pregos. Nossa, que triste, né, gente? Como sempre, só procurou os recursos do espiritismo depois de haver tentado a solução do problema em outros campos. Tem as mãos deformadas por intervenções cirúrgicas, de extração forçada de pregos e arames em posição difícil. Esse caso revelou-nos a necessidade de se encarar de frente, sem preconceitos e sem precipitações, a solução do problema de endoporte. É bastante angustiosa a situação das vítimas, que além de suas dores físicas, têm de enfrentar a suspeição do seu ambiente familiar, do seu local de trabalho e dos círculos de amizade. É fácil imaginar-se o que sofrem, as dificuldades que enfrentam. A jovem desligou-se da família e mora em casa de uma das suas amigas, que se apiedou da sua situação. Suas condições psicológicas são naturalmente traumáticas, o que aumenta as dificuldades de seu relacionamento com outras pessoas. Alguma coisa tem aí, né, minha gente? Algum processo do passado, né? Essa moça está tendo, né, esses ataques. Pouco depois do aparecimento desse caso, chegou de Indaiatuba, cidade próxima de Itu e Campinas, o pedido do senhor João Gonçalves para examinarmos o caso. 17 anos de torturas. Da senhora Odila Bertoni, residente naquela cidade e empregada doméstica. O aludido senhor, comerciante ali estabelecido com loja de fazendas, é também dirigente de um centro espírita. Há anos empenhou-se no tratamento do caso em forma de desobsessão. Pacientemente, foi conseguindo abrandar as agressões, melhorando consideravelmente a situação da vítima. A médium, que produz também efeitos físicos diversos, adquiriu confiança nos trabalhos espirituais realizados, adquirindo alguma esperança de cura. O Dr. Ramos, médico da cidade, vem prestando socorros à médium na extração de objetos encravados em seu corpo. Providenciou chapas radiográficas em que se constatou a presença no corpo da médium de 60 agulhas e pedaços de ferro em menor número. A revista italiana Gente, muito conhecida entre nós, publicou em seu número 12 de fevereiro de 1977 ampla reportagem sobre esta ocorrência, com ilustrações fotográficas e reprodução das chapas radiográficas do Dr. Ramos. A medicina se mostra impotente diante desses casos, limitando-se a verificá-los e, quando possível, a socorrer as vítimas com a extração cirúrgicas dos objetos encravados no corpo. Só isso que eles podem fazer, né, gente? Bom, as manifestações de endoporte comparecem às vezes tão insólitas que chegam a surpreender até os mais experientes pesquisadores. E há ainda relatos de casos que até se tornam populares, em que, além de objetos, organismos vivos seriam sido introduzidos nos corpos das vítimas, sendo depois expulsos graças à intervenção espiritual superior. A gente não tem ideia, né, meus amigos, a quantidade de doentes que existem. Quantidade de gente necessitando de passar por determinadas provas e expiações. O que nós devemos fazer sempre é estar atento e nunca falar que você não acredita. Isso é lamentável.
Eu não acredito nisso. Então, meus amigos e minhas amigas, estejamos atentos, porque isso pode acontecer conosco, na nossa família ou no nosso círculo de amizades. Fique com Deus, continuaremos no próximo programa.